amores de minha alma, tudo bom? Então, hoje nós vamos continuar o terceiro vídeo que nós estamos falando dos tipos de luto. Vocês lembram? Primeiro, luto evolutivo. Depois, o luto social. Terceiro, o luto afetivo por perda de pessoas. Esse luto sentimental, que é o pior, nós estamos conversando a respeito dos 6 tipos que eles têm, né? E desses 6 tipos nós já falamos de 3 e hoje vamos falar de mais 3. É o atrasado, o inibido e o desautorizado. O que é isso, Rita? Nem eu sei. Vamos ler juntos? Primeiro deles, da série de hoje, é o luto atrasado. É, em geral, o efeito de luto ausente. Embora a princípio a pessoa tenha a intenção de ignorar a sua dor, passado certo tempo ela emerge com grande força e talvez num momento menos esperado. Lembram que eu falei que o luto ausente era aquele que você fica hermeticamente fechado, a pessoa fala, você não quer nem saber do assunto, fica lá assim? É isso, lembra? Tá lá no vídeo, vocês já assistiram? Se você começou a assistir hoje, vai lá ver na playlist aqui, vai lá ver todos os vídeos, que isso é uma sequência que nós estamos conversando a respeito. E o luto ausente foi esse, que você não aceita, você rejeita aquela ideia, você afasta quando alguém vem falar a respeito dele. E aí ele diz o seguinte, às vezes podem passar inclusive vários anos antes do luto se iniciar. Olha que doideira! E eu já vi pessoas assim também. Também acontece com a pessoa que não pode passar pelo luto na hora em que a perda acontece, devido às condições especiais, como um compromisso profissional muito importante ou uma situação familiar urgente. A dor aparece mais tarde e apresenta algumas complicações que precisam ser vividas. Tipo, a pessoa perdeu um parente. Eu tenho uma irmã que tá morando fora. Na época que meu marido morreu, ela não estava aqui. Talvez ela, no caso, não foi o problema dela. A prima do meu marido também mora fora e ela não pôde estar aqui. Ela pode até ter passado por esse tipo de luto porque ela não viveu aquela situação, ela não estava aqui. Nem quando o tio dela morreu, nem quando o meu marido, que ela era amicíssima dele, morreu, e nem quando a minha cunhada morreu. Ela não passou por isso. Ela pode ter tido um tipo de luto atrasado, porque ela não viveu o luto como deveria ter vivido. Porque, sabe a história do fechar o caixão? Ele é muito significativo na nossa vida. Às vezes você tem que bater a porta de casa e sair e deixar aquela vida para trás, né? Numa separação. Você precisa encerrar o ciclo verdadeiramente. Se você não encerra esse ciclo, ele nunca vai se encerrar dentro de você. E num determinado momento ele vai explodir. Então, esse é o luto atrasado. O segundo tipo que nós iremos falar, que na realidade já é o 5º tipo de luto por perda afetiva, é o luto inibido. Vamos ver o que ele fala. Este tipo de luto é vivido por pessoas que têm grande dificuldade para expressar seus sentimentos. Nossa, eu sei bem exatamente quem conhece pessoas assim. No caso das crianças, por exemplo, que não conseguem colocar em palavras tudo o que essa situação representa, muitas das vezes os adultos ignoram a sua dor e não as ajudam a superá-la, pois têm a convicção de que elas não entendem. Sabe, é com a criança que quer aquele brinquedo, que quer porque quer, ou então quer. Meus filhos tinham uma história, minha filha principalmente. Aí, claro. Mãe, eu quero ir dormir na casa de uma amiga minha. Eu disse assim, não. Por que eu não posso? Porque eu não gosto. Por que você não gosta? Aí você tem que ir falando, e aí cada coisa ela dizia um porquê. Eu dizia, porque eu não quero e acabou-se. Mas por quê? Eu não podia explicar na minha cabeça
que ela não poderia ir porque eu não conhecia que tipo de pai era aquele que ela iria para casa, que era o cuidado que eu queria ter, porque eu conhecia alguns casos de pessoas que eram abusadas por um pai de uma amiguinha. Então, aqueles medos que a gente carrega, e aí você não ensina para a criança, você não pode expressar exatamente, ela não tem a dimensão daquilo que a gente está falando, e aí ela fica no questionamento de aborrecente. Então Olha, gente, uma fase nojenta, gente. Desculpa aí os aborrecentes, mas olha, foi uma fase difícil. Porque a idade dos porquês, a idade que o não, você tem que falar não o tempo todo. Por quê? Porque você precisa, né, dar limite. E aí no momento com você como educador, é muito difícil isso, né? Você tem que ter muita psicologia, você tem que ter muita segurança para conduzir a vida do seu filho, né? A vida de alguém que você quer orientar. E isso é muito complicado na aborrecência. Eu chamo de aborrecência, gente. Nossa, eu faço. Também se inibe o luto no caso das pessoas com algum tipo de incapacidade cognitiva, ou em situações como a de pais ou mães de família que procuram ficar fortes para não afetar seus filhos, ou simplesmente quando alguém é muito reservado e não tem a oportunidade de falar sobre o que sente. Em qualquer caso, a inibição se traduz em obsessões, depressão constante, ansiedade e várias outras coisas. Entende? Se você não vive exatamente o luto que você precisa viver, você traz uma doença crônica para você. Tem que viver todas as fases do seu luto. Tem uma coisinha para falar com vocês. Perceberam alguma diferença? Será que tem algum errozinho? Hashtagzinha? Tem erro aqui? Hashtag achei um erro? Alguma coisa assim? Vamos lá. Percebam e comentem se vocês viram alguma diferença de cenário desses dias todos. Valeu? Então, o terceiro, mas o sexto tipo de luto por perda afetiva, e terceiro que nós estamos conversando hoje, é o luto desautorizado. Ele é muito importante. No luto desautorizado, o que acontece é uma rejeição do entorno para com a dor que uma pessoa experimenta. Você já viveu isso. E às vezes as pessoas falam com você de uma forma que até te magoa. Quer ver? A longo prazo, cedo ou tarde, os outros sempre procuram desautorizar o luto em algum ponto. Por quê? Para quem não experimenta o sofrimento, o que o enlutado precisa fazer é deixar partir a quem já foi embora e prosseguir com a sua vida. Já viram alguém que fica sofrendo lá porque tá sem um namorado? Porque foi largado? E aí você diz, sai dessa menina, sai dessa menino. Ai, vambora, já deu tempo suficiente. Cada um tem o seu tempo. Nós não podemos fazer isso com o outro. Você quer ver um outro tipo de luto que muitas das vezes é muito dolorido para a pessoa e ninguém respeita? Vou falar dele agora. Às vezes isso também se aplica à morte de um animal de estimação. Vocês já viram alguém que sofre muito quando o seu bichinho de estimação morre e as pessoas não respeitam? Eu já vi. Eu conheço pessoas que pediam na igreja oração pelos seus animais e pessoas rejeitaram. Inacreditável isso. Aquele bichinho ficou ali o tempo todo sendo companheiro daquela pessoa. Por que ela não pode sofrer, chorar, se escabelar, fazer exatamente como se fosse uma pessoa da família, se o tempo todo ela tratou aquele animal como filho, como parte da família? Tem pessoas que não aceitam e criticam, hein? Então eu quero que você interaja comigo, me diga qual foi a sua superação, qual foi o seu luto, o que você está tentando superar todos os dias, qual é o seu luto e o que você já superou. Eu já tive experiências aqui de uma pessoa que superou
um momento muito difícil da vida dela. Ela estava há 3 anos, ela vive o luto da perda de uma filha. E essa pessoa, num post que eu fiz de Instagram, essa pessoa, eu digo, faça alguma coisa diferente, não fique aí parado. E ela venceu e superou. O que ela venceu e superou? Ela tinha aprendido a nadar com a sua filha. Então ela aprendeu a nadar com mais de 30 anos. Quando a filha morreu, ela nunca mais desceu para ir para a piscina. Ela tinha pânico. Ela entrava em pânico quando ela via a piscina. Depois disso, essa pessoa que eu amo de paixão, que eu nunca vi na minha vida pessoalmente, que eu tô doida para abraçá-la um dia de verdade, ela desceu e se superou. Hoje ela nada 3 horas por dia. Você precisa se superar. Isso para mim já foi o meu maior presente. Você precisa buscar isso dentro de você. E se eu puder te ajudar, como eu já fiz com alguém, isso vai ter todo sentido. Você me ajuda, eu te ajudo e nós caminhamos juntos. Por quê? Porque você deu cor à minha vida e eu quero dar cor à sua vida. Abra um largo sorriso, a perda é dolorida, é difícil, mas você não está só. Primeiro que você tem um Deus que te guarda, que no momento mais difícil da sua vida Ele vai te carregar no colo, vai te mandar pessoas abençoadas para estar do teu lado, ou não somente do teu lado, através dessa telinha, que vão te trazer esperança. E se eu posso trazer esperança para você, se eu fizer diferença na sua vida, eis-me aqui. Um beijo no seu coração.